Rafael Mendes estava voltando para casa na véspera de Natal quando notou uma garotinha de aproximadamente 8 anos mexendo desesperadamente numa lata de lixo azul. A criança, vestindo um casaco verde todo surrado, chorava sem parar enquanto procurava algo específico entre os resíduos. Quando Rafael descobriu quem era essa menina, ele caiu de joelhos ali mesmo na calçada. A garota que ele encontrou remexendo no lixo era alguém que transformaria tudo em sua existência. Uma revelação tão impactante que fez um homem rico chorar publicamente na rua. O que a menina buscava entre os detritos? Quem ela realmente era e por que essa descoberta arrasou completamente este empresário bilionário? Preparem-se, pois esta narrativa vai destroçar seus corações. Será impossível não se emocionar. A véspera de Natal em Curitiba estava gelada demais. Rafael Mendes caminhava pelas ruas do Batel, fugindo do silêncio opressor de sua casa enorme. Com 42 anos, o magnata do setor imobiliário havia se transformado num homem fechado, evitando celebrações desde a catástrofe que devastou sua família 8 anos antes. As decorações natalinas enfeitavam as residências sofisticadas da região, mas para Rafael eram apenas lembretes cruéis de épocas alegres que jamais retornariam. Ele ajustou o sobretudo preto e continuou andando, as mãos com luvas enfiadas nos bolsos, tentando não pensar em Beatriz e Isabela. Foi nesse momento que escutou o choro. Não era qualquer choro, era o som de desespero absoluto saindo de uma criança. Rafael parou e procurou ao redor até encontrar de onde vinha o barulho. Na esquina, sob a iluminação amarelada de um poste, uma garotinha estava curvada sobre uma lata de lixo azul, suas mãozinhas vasculhando desesperadamente entre os restos. O coração de Rafael acelerou. A menina parecia ter 8 anos. Vestia um casaco verde completamente rasgado, com remendos costurados de qualquer jeito que mostravam a pobreza extrema. Seus cabelos loiros escuros estavam bagunçados, caindo soltos sobre o rosto encharcado de lágrimas. Ela chorava compulsivamente enquanto buscava algo específico no lixo. Por favor, precisa estar aqui, ela murmurava entre soluços. Mamãe prometeu que ia aparecer no Natal se eu achar. Rafael se aproximou devagar, seu instinto de pai superando o isolamento que havia escolhido. Oi, pequena. Está tudo bem? A menina se virou rapidamente, seus olhos avermelhados e inchados de tanto chorar. Quando olhou para Rafael, algo estranho aconteceu. Ele sentiu como se tivesse recebido um golpe no estômago. Havia algo naquele rosto, naqueles olhos, que despertou uma familiaridade inquietante. Não me faz mal, senhor, ela gritou, recuando assustada. Eu não estava aprontando nada. Ei, calma. Não vou te machucar, Rafael disse suavemente, agachando-se para ficar na altura dela. Meu nome é Rafael. Como você se chama? A menina hesitou, limpando o nariz com a manga rasgada do casaco. Luciana, ela sussurrou. Luciana. Que nome lindo. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Era o nome que Beatriz sempre disse que daria a uma segunda filha. O que você está procurando no lixo, Luciana? Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. Minha boneca, a Nina. Mamãe me deu antes de sumir, mas as pessoas do abrigo jogaram fora quando me mandaram embora. Alguém me contou que viram jogando aqui. Rafael sentiu o peito apertar. Uma criança de 8 anos expulsa de um abrigo sozinha nas ruas, na véspera de Natal, procurando desesperadamente a última conexão com a mãe perdida. Sua mãe, como ela era? Ele perguntou, uma intuição estranha crescendo dentro dele. Ela tinha cabelo loiro como o meu, olhos castanhos e cantava uma canção toda noite antes de eu dormir. Luciana disse com a voz embargada sobre estrelas que iluminam para guiar quem está perdido na escuridão. O mundo de Rafael desmoronou. Essa era a canção que Beatriz cantava para Isabela todas as noites. A mesma canção que ele não conseguia mais ouvir sem desmoronar em lágrimas. Luciana, ele disse com a voz trêmula. Preciso saber qual era o nome completo da sua mãe. A resposta que ela deu o fez perder completamente o equilíbrio, caindo de joelhos na calçada gelada. Beatriz Costa. Luciana respondeu inocentemente, sem entender por que o homem elegante havia caído de joelhos diante dela. Rafael sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Beatriz Costa, sua esposa, que supostamente havia falecido há 8 anos junto com Isabela no acidente de carro que destroçou sua vida.
O nome ecoava em sua mente como um eco impossível do passado. Senhor, o senhor está bem? Luciana perguntou assustada, aproximando-se timidamente. Rafael respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Suas mãos tremiam enquanto se apoiava no poste de luz para se levantar. Desculpa, pequena, é que esse nome me lembra alguém muito importante. Com o coração batendo forte no peito, Rafael olhou novamente para Luciana com atenção renovada, os cabelos loiros escuros, exatamente da cor dos de Beatriz. Os olhos, mesmo vermelhos de tanto chorar, tinham o mesmo formato amendoado. E havia algo na curvatura do nariz, na linha do queixo. Luciana, quantos anos você tem? 8, ela respondeu, enxugando as lágrimas com a manga do casaco rasgado. Rafael fez os cálculos mentalmente. Se Beatriz havia sobrevivido ao acidente 8 anos atrás e Luciana tinha 8 anos, a cronologia agora fazia sentido assustador. Sua mãe, ela te contou como vocês se separaram? Luciana balançou a cabeça tristemente. Ela ficou muito doente na cabeça depois que nasci, não lembrava de nada, nem do meu papai verdadeiro. O homem que cuidava dela disse que ela era louca, que inventava histórias sobre uma vida que nunca teve. As pernas de Rafael fraquejaram novamente. Trauma craniano, perda de memória. Isso explicaria como Beatriz poderia estar viva sem saber quem realmente era esse homem. Como ele era. Alto, cabelo castanho, olhos pequenos, muito bravo. Ele batia na mamãe quando ela falava sobre o outro marido e a outra filha. A voz de Luciana ficou ainda mais baixa. Ele dizia que eu não era filha dele e que a mamãe era maluca. Rafael sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Beatriz viva, sem memória, sendo maltratada por um desconhecido que se aproveitou de sua condição vulnerável. Onde sua mãe está agora, Luciana? Não sei. Um dia ela simplesmente sumiu. O homem disse que ela foi embora porque não me queria mais, mas eu sei que não é verdade. Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. Ela me prometeu que ia voltar no Natal se eu fosse uma menina boa e encontrasse a Nina. Rafael se ajoelhou novamente, desta vez voluntariamente, ficando na altura de Luciana. Pequena, você tem alguma coisa da sua mãe? Uma foto, uma carta, qualquer coisa. Luciana rebuscou nos bolsos do casaco e tirou um pedaço de papel amassado e sujo. Era uma foto desbotada, mas Rafael reconheceu imediatamente. Beatriz, com o rosto mais magro e cabelos mais compridos, mas indiscutivelmente sua esposa segurando um bebê nos braços. Ela sempre dizia que tínhamos uma família em algum lugar, que um dia íamos encontrar as pessoas que nos amavam de verdade. Luciana sussurrou, será que é verdade, senhor Rafael? Rafael abraçou a menina com força, lágrimas correndo pelo seu rosto. Depois de 8 anos de luto e solidão, descobria que Beatriz estava viva e que tinha uma filha que estava nas ruas sozinha, procurando desesperadamente por vestígios do amor materno no lixo. Sim, pequenina, ele murmurou contra os cabelos despenteados dela. Sua família existe e ela nunca parou de te amar. Naquele momento, Rafael tomou a decisão que mudaria tudo. Ele levaria Luciana para casa e faria tudo ao seu alcance para encontrar Beatriz e reconstruir a família que o destino havia separado de forma tão cruel. Você quer vir para minha casa, Luciana? Está muito frio aqui na rua. Rafael ofereceu gentilmente, ainda segurando a fotografia desbotada da esposa que julgava morta. Luciana recuou instintivamente. Minha mãe sempre disse para não ir com estranhos. E se o senhor for igual ao homem mau que batia nela? O coração de Rafael se partiu ao ver o medo nos olhos da menina, sua provável enteada, que havia passado 8 anos vivendo em um mundo de violência e abandono. Entendo perfeitamente. Pequena. Que tal se eu te levar primeiro para comer alguma coisa? Você deve estar com fome. O estômago de Luciana roncou alto, como se respondesse à pergunta. Ela colocou a mão pequena sobre a barriga magra, claramente constrangida. Faz quanto tempo que você não come direito? 2 dias. Ela admitiu em voz baixa. Mas não posso parar de procurar a Nina. Se eu não encontrar ela, mamãe não vai saber que sou eu quando voltar. Rafael sentiu um nó na garganta. A inocência com que Luciana mantinha a esperança de que Beatriz voltaria era de partir o coração. Escuta, que tal fazermos um acordo? Vamos procurar sua boneca juntos, mas primeiro você come alguma coisa.
Uma criança precisa de energia para procurar coisas importantes. Luciana o estudou com cuidado, tentando avaliar se podia confiar nele. Havia algo no jeito calmo e gentil de Rafael que lembrava vagamente de alguém. Uma sensação distante de segurança que ela não conseguia explicar. O senhor promete que vai me ajudar a encontrar a Nina? Prometo, e também prometo que vamos encontrar sua mãe. Os olhos de Luciana se iluminaram pela primeira vez desde que Rafael a encontrara. De verdade, o senhor acredita que ela vai voltar? Acredito. Rafael disse com convicção, porque agora ele sabia que Beatriz estava viva em algum lugar, provavelmente confusa e perdida, mas viva. Eles caminharam até um restaurante ainda aberto na Avenida Batel. Rafael observou como Luciana devorou o sanduíche e a sopa quente, suas maneiras educadas contrastando com a fome evidente. Beatriz havia criado bem essa menina, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Luciana, me conta mais sobre sua mãe, como ela era no dia a dia. A menina sorriu pela primeira vez, iluminando seu rosto sujo. Ela cantava muito, mesmo quando estava triste. Sempre dizia que a música espanta a escuridão do coração. E ela sabia histórias lindas sobre princesas que se perdiam, mas sempre encontravam o caminho de casa. Rafael engoliu em seco. Beatriz sempre inventava histórias para Isabela na hora de dormir. Histórias sobre esperança e reencontros. E ela falava sobre a família que vocês tinham toda hora. Dizia que tínhamos um papai e uma irmãzinha em algum lugar que moravam numa casa grande e bonita. Quando o homem mal gritava que ela estava inventando, ela chorava, mas depois me abraçava e dizia que um dia íamos encontrar nossa verdadeira família. As lágrimas voltaram aos olhos de Rafael. Beatriz, mesmo sem memória completa, mantinha a intuição maternal sobre a família que havia perdido. E você acredita nessas histórias? Luciana assentiu energicamente. Eu sinto aqui dentro. Ela colocou a mão pequena sobre o peito, que é verdade. Às vezes sonho com um homem de olhos gentis e uma menina da minha idade que brinca comigo num jardim grande. Rafael quase engasgou com a água. Isabela brincava no jardim da mansão todos os dias antes do acidente. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Levaria Luciana para casa naquela mesma noite e começaria imediatamente a procurar Beatriz. Mas antes disso, ele precisava agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa história incrível. Seus comentários e apoio significam muito para mim e é isso que me motiva a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Muito obrigado mesmo. A noite promete ser longa, mas Rafael finalmente tinha a esperança de que o milagre de Natal que ele mais precisava estava ao alcance das suas mãos. Na manhã seguinte, Luciana acordou na cama de hóspedes da mansão de Rafael, envolvida em lençóis de algodão egípcio. Um luxo que jamais havia experimentado. Por um momento, ela pensou estar sonhando, mas o cheiro de café e pão francês vindo da cozinha confirmou que tudo era real. Rafael havia passado a noite inteira pesquisando nos arquivos do hospital onde supostamente Beatriz havia morrido. Algo não batia nos relatórios médicos. A identificação dos corpos havia sido feita por um funcionário de baixo escalão, não pelo legista principal. E havia uma anotação estranha sobre transferência de paciente não identificada para a ala psiquiátrica. Bom dia, pequenina. Rafael disse quando Luciana desceu as escadas, ainda vestindo o pijama emprestado, que era grande demais para ela. Dormiu bem? Foi a cama mais macia da minha vida toda, ela respondeu, admirando o lustre de cristal no teto. Sua casa é mesmo muito grande e bonita, igual mamãe dizia que seria. Durante o café da manhã, Rafael observou atentamente cada gesto de Luciana. A forma como ela segurava o garfo, a maneira educada de pedir licença, o jeito de inclinar a cabeça quando pensava. Tudo lembrava Beatriz de forma assustadora. Luciana, me conta mais sobre o que sua mãe lembrava da vida anterior dela. A menina mordeu o pão francês pensativamente. Ela sempre falava de uma casa com muitas plantas no jardim, um escritório com livros grandes e uma boneca de porcelana que a filhinha dela adorava. Os olhos de Luciana brilharam. Ela dizia que quando encontrássemos nossa família, eu ia ganhar uma irmã que adorava bonecas tanto quanto eu. O coração de Rafael parou. Isabela tinha uma coleção de bonecas de porcelana no quarto e Beatriz passava horas organizando o jardim botânico nos fundos da mansão. Que mais ela lembrava? Uma música. Ela cantava todos os dias.
Disse que era a música que o marido dela tocava no piano quando se conheceram. Luciana começou a cantar em voz baixa. The Way You Look Tonight. What a Wonderful World. Rafael deixou a xícara cair, quebrando-se no chão de mármore. Era a música que ele havia tocado no piano na primeira vez que viu Beatriz numa festa de caridade 8 anos atrás. A música que se tornou deles e que ele nunca mais conseguiu tocar desde o acidente. Senhor Rafael, o senhor está bem? Luciana saltou da cadeira, preocupada. Desculpa, pequena. É que essa música é muito especial para mim também, ele disse, limpando os cacos com mãos trêmulas. Naquele momento, Luciana abriu uma pequena mochila rasgada que havia trazido da rua e tirou um objeto que fez Rafael desmoronar completamente. Era uma aliança de ouro branco com diamantes, exatamente igual a que ele havia dado para Beatriz no pedido de casamento. Mamãe sempre usava isso no dedo, mesmo quando o homem mal brigava. Luciana explicou inocentemente. Ela dizia que era prova de que alguém a amava de verdade, mesmo que ela não conseguisse lembrar quem era. Rafael pegou a aliança com mãos tremendo. Dentro da joia ainda estava gravado: para Beatriz, meu amor eterno. R.M. Luciana, ele sussurrou com a voz embargada. Preciso te contar uma coisa muito importante sobre quem eu realmente sou. Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou. Era um detetive particular que ele havia contratado durante a madrugada. Senhor Mendes, encontrei informações sobre Beatriz Costa, mas o senhor precisa se preparar. O que descobrimos vai mudar tudo o que pensa sobre o acidente. Rafael olhou para Luciana, que brincava inocentemente com a aliança, sem saber que segurava nas mãos a prova de que finalmente havia encontrado a família que tanto procurava. O que o detetive estava prestes a revelar sobre Beatriz explodiria todas as certezas que Rafael tinha sobre os últimos 8 anos de sua vida. Senhor Mendes, Beatriz Costa não morreu no acidente. A voz do detetive ecoou pelo telefone, confirmando os piores medos e as maiores esperanças de Rafael. Ela foi encontrada 3 dias depois do acidente, a quilômetros de distância do local, sem documentos, inconsciente na beira de uma estrada. Rafael segurou firme no telefone, observando Luciana, que brincava com a aliança, completamente alheia à conversa que mudaria suas vidas. Continue. Ela foi levada para um hospital público como indigente, sem identificação. Quando acordou do coma 2 semanas depois, não lembrava de nada, nem do próprio nome. Os médicos assumiram que era uma moradora de rua, já que não havia família procurando por ela naquela região. Mas eu procurei, revirei Curitiba inteira atrás dela. É aí que fica pior, senhor. O corpo que o senhor enterrou foi identificado erroneamente pelos bombeiros no local do acidente. Era uma mulher de características físicas similares. Beatriz estava viva sendo tratada como indigente enquanto o senhor organizava o funeral. Rafael se apoiou na parede, sentindo as pernas bambearem. 8 anos chorando sobre o túmulo errado, enquanto Beatriz vivia um pesadelo sem identidade. Onde ela estava todo esse tempo? Foi transferida para um abrigo assistencial depois de 6 meses. Lá, um funcionário chamado Paulo Ferreira se interessou por ela, aproveitou-se da amnésia dela e se passou por um parente distante, registrando-a como Beatriz Ferreira. O sangue de Rafael ferveu. Esse Paulo Ferreira, um homem com histórico de aproveitamento de pessoas vulneráveis, mantinha Beatriz numa casa na periferia. Dizia aos vizinhos que ela tinha deficiência mental. Quando ela engravidou de Luciana há 8 anos, ele ficou ainda mais controlador, principalmente quando ela começou a ter fragmentos de memória sobre uma vida anterior. Luciana parou de brincar e olhou preocupada para Rafael, percebendo a tensão na voz dele. Tio Rafael, tudo bem? Ele fez sinal para que esperasse e continuou a conversa. E onde Beatriz está agora? Paulo Ferreira a abandonou há 6 meses no hospital geral, alegando que ela havia piorado mentalmente e que não conseguia mais cuidar dela. Ela está internada na ala psiquiátrica como indigente, registrada apenas como B. Ferreira. Rafael sentiu o mundo girar. Beatriz estava a menos de 20 quilômetros de distância, sozinha, confusa, sem saber quem realmente era. Senhor Mendes, há mais uma coisa. Segundo os registros médicos, ela tem episódios onde lembra fragmentos. Fala sobre um marido de olhos gentis e uma filhinha que brincava no jardim. Os médicos tratam como memórias confusas, mas são memórias verdadeiras. Rafael completou, as lágrimas correndo pelo rosto.
Quando desligou o telefone, Luciana estava ao seu lado, segurando sua mão com carinho. Tio Rafael, por que está chorando? Tem a ver com mamãe. Rafael se ajoelhou na frente dela, segurando gentilmente seus ombros pequenos. Luciana, preciso te contar algo muito importante sobre mim e sobre sua mãe. O que é? Eu sou o homem que sua mãe sempre lembrava, o marido de olhos gentis. Beatriz é minha esposa e isso significa que ele respirou fundo, que você é minha enteada. Somos família de verdade. Os olhos de Luciana se arregalaram. Quer dizer que as histórias da mamãe eram verdade? Que eu tenho um papai? Tem sim, pequenina. E também tinha uma irmã chamada Isabela, que morreu no mesmo acidente que pensamos ter levado sua mãe. Luciana jogou os braços ao redor do pescoço de Rafael. Eu sabia. Eu sempre soube que íamos encontrar nossa família. Quando podemos ver a mamãe? Hoje mesmo. Rafael prometeu, abraçando forte a menina que o destino havia colocado em seu caminho. Vamos buscar sua mãe e trazer ela para casa. Mas ele não fazia ideia do estado psicológico em que encontraria Beatriz após anos de abuso e confusão mental. O hospital geral parecia um labirinto cinzento quando Rafael e Luciana chegaram na ala psiquiátrica. A menina segurava firme na mão dele, nervosa, mas esperançosa, de finalmente reencontrar a mãe que tanto procurava. Procuramos uma paciente chamada Beatriz Ferreira, internada há 6 meses, Rafael disse à recepcionista. A enfermeira consultou o computador, franzindo a testa. Ah, sim, a B. Ferreira. Ela está no quarto 347, mas devo avisá-los que ela tem episódios de confusão mental severa. Às vezes não reconhece nem os próprios médicos. Quando chegaram ao quarto, Rafael sentiu o coração despedaçar-se. Beatriz estava sentada numa cama hospitalar, olhando pela janela com expressão vazia. Ela havia emagrecido drasticamente, os cabelos loiros agora grisalhos nas pontas e suas mãos tremiam ligeiramente. Efeito colateral dos medicamentos psiquiátricos. Mamãe. Luciana sussurrou soltando a mão de Rafael e se aproximando devagar. Beatriz virou o rosto e, por um momento, seus olhos castanhos, os mesmos que Rafael havia amado por tantos anos, piscaram com um lampejo de reconhecimento. Luciana, minha menina, sou eu, mamãe. Eu te encontrei. Luciana correu para os braços da mãe, que a abraçou com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. Meu bebê, onde você estava? Eu procurei tanto, Beatriz murmurou, beijando os cabelos da filha. Então, seus olhos encontraram Rafael e ela ficou paralisada. Eu conheço você. Rafael se aproximou lentamente, as lágrimas correndo livremente. Oi, Beatriz. Sou eu, Rafael. O rosto de Beatriz se contorceu numa expressão de terror puro. Você é ele, você é o homem dos meus pesadelos. Ela puxou Luciana para perto, protegendo-a a enfermeira. Enfermeira, ele voltou para nos machucar. Rafael recuou chocado. Beatriz, sou eu, seu marido. Não vou machucar vocês. Mentiroso. Você me batia. Você dizia que eu era louca quando eu falava da Isabela. Você jogou minha filha fora. Beatriz gritava em pânico total. Uma enfermeira entrou correndo. O que está acontecendo aqui? Ela está confundindo ele com Paulo Ferreira, o homem que a maltratava. Rafael explicou desesperadamente. Eu sou o verdadeiro marido dela. Mas Beatriz estava em crise completa. Luciana, foge. Esse homem mal quer nos separar de novo. Ele matou a Isabela. Ele disse que ela nunca existiu. A menina olhou confusa entre a mãe em pânico e Rafael. Mamãe, esse é o tio Rafael. Ele é bonzinho. Ele me deu comida e uma cama quentinha. Não acredita nele? Beatriz abraçou Luciana com força possessiva. Eles sempre começam sendo bonzinhos, depois mostram quem realmente são. A enfermeira aplicou um sedativo em Beatriz que gradualmente foi se acalmando. Senhor, talvez seja melhor vocês saírem. A paciente teve um episódio psicótico desencadeado pela sua presença. Mas eu posso provar que sou o marido dela. Rafael insistiu, mostrando a certidão de casamento que havia trazido. Infelizmente, 8 anos de trauma e medicação pesada causaram danos severos na memória dela. O cérebro dela está protegendo-a, associando qualquer figura masculina ao agressor. Luciana começou a chorar.
Mamãe não lembra de você de verdade? Ela lembra pequena. A psiquiatra que chegará explicou gentilmente, mas memórias boas estão misturadas com as traumáticas. Vai ser necessário um tratamento longo e cuidadoso para separar a realidade dos pesadelos. Beatriz, já sonolenta pelo sedativo, murmurou: Rafael, Rafael dos meus sonhos, por que você demorou tanto para me encontrar? Rafael segurou a mão de Luciana firmemente. Encontrar Beatriz viva havia sido apenas o começo. Agora precisava lutar para trazer de volta a mulher que amava da escuridão mental onde ela havia se perdido. Quanto tempo vai levar? Ele perguntou à médica. Pode ser semanas, meses ou pode nunca acontecer completamente, mas a esperança existe, especialmente com Luciana aqui. O amor de uma filha pode ser mais poderoso que qualquer medicamento. 2 semanas se passaram desde o primeiro encontro traumático no hospital. Rafael havia transformado um dos quartos da mansão num verdadeiro santuário para Beatriz. Paredes pintadas em tons suaves, flores frescas todos os dias e as fotos de Isabela cuidadosamente guardadas para não causar mais confusão. A doutora Patrícia Alves, psiquiatra especializada em trauma, havia aceitado acompanhar o caso de Beatriz em sessões domiciliares. É um quadro complexo, Sr. Mendes, ela explicou durante uma consulta. O cérebro dela criou uma barreira protetiva, associando você ao agressor. Precisamos reconstruir as memórias positivas gradualmente. Luciana havia se adaptado surpreendentemente bem à nova vida na mansão, mas seus pesadelos revelavam a profundidade do trauma vivido. Toda noite ela acordava gritando, procurando pela mãe e pela boneca Nina, que ainda não havia sido encontrada. Papai Rafael, ela o chamava agora. Quando mamãe vai lembrar que me ama? A pergunta cortava o coração dele todas as vezes. Beatriz havia sido transferida para um tratamento domiciliar, mas permanecia em estado de confusão constante. Alguns dias, ela reconhecia Luciana com carinho. Outros a tratava como uma estranha. Naquela manhã de segunda-feira, Beatriz estava sentada no jardim da mansão, observando as rosas que ela mesma havia plantado anos atrás. Rafael se aproximou cuidadosamente, carregando uma xícara de chá de camomila. Bom dia, Beatriz. Trouxe seu chá preferido. Ela olhou para ele com desconfiança, mas aceitou a xícara. Você conhece meu chá preferido? Conheço muitas coisas sobre você. Ele disse suavemente, sentando-se a uma distância segura. Sei que você adora rosas cor-de-rosa, que canta quando está nervosa e que sempre sonhou em ter um jardim como este. Beatriz franziu a testa como se tentasse conectar informações dispersas. Eu plantei essas rosas, plantou cada uma delas. Dizia que eram como crianças. Precisavam de amor e paciência para florescer. Por um momento, um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos castanhos dela. Eu lembro de mexer na terra, de molhar as plantas todas as manhãs. Então, a expressão se fechou novamente. Mas isso foi num sonho, não foi? Luciana apareceu correndo pelo jardim, perseguindo uma borboleta. Mamãe, olha que linda! Ela é laranja com pintinhas pretas. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. É uma borboleta monarca, minha querida. Elas viajam milhares de quilômetros para encontrar um lugar seguro para suas famílias. Rafael se surpreendeu. Beatriz sempre soubera tudo sobre borboletas. Era uma de suas paixões que ele havia esquecido. Como você sabe disso, mamãe? Luciana perguntou curiosa. Beatriz pausou confusa. Eu não sei. As palavras saíram sozinhas. Ela olhou para Rafael com uma expressão vulnerável. Porque sei coisas que não lembro de ter aprendido. Porque estão guardadas aqui dentro. Rafael disse, colocando a mão sobre o próprio coração. Mesmo quando a cabeça esquece, o coração lembra. Naquela tarde, enquanto Luciana cochilava, Beatriz encontrou Rafael tocando piano na sala de música. Era The Way You Look Tonight, a música deles. Ela parou na entrada, as lágrimas correndo pelo rosto. Essa música, ela sussurrou. Rafael parou de tocar. Você lembra? Eu sonho com ela toda noite. Um homem de olhos gentis toca para uma mulher de vestido roxo numa festa cheia de luzes. Ela se aproximou hesitantemente. Era você, ele confirmou com a voz embargada. No dia que nos conhecemos. Beatriz se sentou ao lado dele no banco do piano. Se você é bom,
Por que tenho tanto medo? Porque alguém machucou você fingindo ser eu. Mas eu nunca te machucaria, Beatriz. Nunca. Pela tentar novamente em continuar primeira vez em 8 anos, ela tocou gentilmente o rosto dele. Seus olhos, eles são como nos meus sonhos bons. Era um pequeno progresso, mas Rafael se agarrava à esperança como um náufrago a uma boia. A cura de Beatriz seria lenta, mas o amor estava plantando as primeiras sementes da recuperação. Dezembro já estava chegando ao fim quando pequenos milagres começaram a acontecer. Beatriz passava mais tempo lúcida, reconhecendo Luciana com mais frequência e demonstrando menos medo da presença de Rafael. A doutora Patrícia havia começado a falar em progresso significativo, mas alertava que a recuperação seria lenta e parcial. Luciana estava irrequieta a manhã toda. Papai Rafael, será que mamãe vai lembrar que hoje é Natal? Ela já lembra de algumas coisas, pequena, e isso é um grande avanço. Beatriz havia acordado mais agitada que o normal, falando sobre encontrar Isabela e insistindo que alguém escondeu minha filha. Rafael tentava acalmá-la, mas os fragmentos de memória a deixavam confusa. Isabela está no jardim. Eu sonhei com ela ontem, Beatriz dizia, tentando sair de casa. Foi então que Luciana tomou uma decisão que mudaria tudo. Mamãe, vem comigo. Vou te mostrar um lugar especial. Rafael tentou intervir. Eles haviam decidido não mencionar Isabela até Beatriz estar mais estável, mas Luciana já havia pego a mão da mãe e a conduzia para fora. Luciana, não. Confia em mim, papai. Luciana levou Beatriz até o quintal dos fundos, onde havia uma pequena construção que Rafael havia transformado em memorial para Isabela. Era um gazebo cercado de rosas, com uma foto da menina e alguns brinquedos que ela adorava. Mas o que Beatriz viu ali desencadeou uma avalanche de lembranças fragmentadas. No centro do memorial, sobre uma mesa de mármore, estava uma boneca de porcelana com vestido rosa. A mesma boneca que Isabela segurava na foto. Mas ao lado dela havia algo que fez Beatriz tremer e sussurrar palavras incoerentes. Era a boneca Nina de Luciana. A boneca que a menina procurava desesperadamente no lixo naquela primeira noite. Eu conheço essas bonecas, Beatriz sussurrou, pegando Nina com mãos trêmulas. Elas estavam nos meus sonhos. Rafael se aproximou lentamente. Beatriz, essa é a boneca que você deu para Luciana quando ela nasceu. Eu a encontrei no abrigo e trouxe para cá, esperando que um dia pudesse ajudá-la a lembrar. Beatriz olhou para a foto de Isabela, depois para Nina, depois para Luciana. Fragmentos desconexos começaram a se conectar em sua mente ferida. Luciana, a boneca era sua? Sim, mamãe. Você me deu quando eu era bebê. Dizia que ela ia me proteger. Aos poucos, como peças de um quebra-cabeças, algumas memórias voltaram. Dar a boneca para o bebê recém-nascido, sussurrar palavras de proteção, a sensação de amor maternal misturada com confusão, mas ainda havia lacunas enormes, névoa onde deveriam estar lembranças claras. Eu lembro de algumas coisas, ela sussurrou, as lágrimas correndo livremente. Mas é tudo muito confuso, como se fossem sonhos misturados com a realidade. Beatriz se virou para Rafael, seus olhos castanhos mostrando lampejos de reconhecimento. Rafael, você é real, não é? Não é como o homem mau dos meus pesadelos. Ele se aproximou cuidadosamente. Sou real, Beatriz, e vou te ajudar a separar as memórias boas das ruins no seu tempo. Luciana se juntou ao abraço familiar, segurando Nina contra o peito. Mamãe, mesmo que não lembre de tudo, você sempre me amou e isso nunca mudou. Naquela véspera de Natal, no memorial de Isabela, a família Mendes deu os primeiros passos rumo à cura, sabendo que seria uma jornada longa, mas agora juntos e com esperança de que o amor verdadeiro pode superar até mesmo os traumas mais profundos. O Natal de 2024 amanheceu diferente na mansão dos Mendes. Pela primeira vez em 8 anos a casa estava cheia de risadas, música e esperança. Beatriz havia acordado mais lúcida, suas memórias organizando-se lentamente, como se a revelação do dia anterior tivesse começado a reorganizar alguns pedaços dispersos de sua mente. Bom dia, família, ela disse, descendo as escadas de braços dados com Luciana, que não havia soltado a boneca Nina desde que a reencontrou. Rafael estava na cozinha preparando o café da manhã. Panquecas em formato de coração, algo que sua intuição dizia ser importante. Bom dia, meus amores. Feliz Natal. Pela primeira vez em anos,
as palavras carregavam esperança real. Durante o café, Beatriz segurou as mãos de Rafael e Luciana, formando um círculo. Ainda muita coisa que não consigo lembrar, mas sei que vocês são minha família e isso é o que importa agora. Mamãe, não precisa forçar as lembranças. Luciana disse com a sabedoria de uma criança que cresceu rápido demais. A gente vai construir memórias novas juntos. Rafael apertou a mão da esposa. Beatriz, o passado pode voltar devagar. O importante é que estamos aqui agora. Depois do café, eles foram juntos ao memorial de Isabela. Beatriz colocou flores frescas na foto da filha que talvez nunca lembrasse completamente, mas que agora fazia parte da história familiar. Isabela. Beatriz sussurrou, seguindo um impulso do coração. Obrigada por guardar o papai para nós. Mesmo que eu não lembre de você direito, sinto que você é importante. Luciana colocou Nina ao lado da boneca de porcelana de Isabela. Agora elas podem se conhecer, mamãe. À tarde receberam uma visita inesperada. O detetive chegou com notícias sobre Paulo Ferreira. Ele havia sido preso por aproveitamento de pessoa vulnerável e falsificação de documentos. Beatriz ficou visivelmente aliviada, mesmo não lembrando completamente dos traumas. Senhor Mendes, o detetive disse, a recuperação dela será lenta, mas com amor e paciência ela pode reconstruir uma vida plena. Quando a noite chegou, eles se reuniram na sala de música. Rafael tocou The Way You Look Tonight no piano e Beatriz cantarolou junto, uma das poucas memórias que permaneceram intactas. Luciana dormiu no sofá, abraçada com Nina, finalmente em paz. Rafael, Beatriz disse quando terminaram a música. Eu não lembro de tudo sobre nós, mas sei que te amo. É uma certeza que vem de dentro. E é tudo o que precisamos por agora. Ele respondeu, beijando sua testa. O resto a gente reconstrói juntos. Beatriz sorriu, olhando para a filha dormindo. Mesmo sem lembrar direito como ela nasceu, sei que Luciana é minha. O coração de mãe nunca mente. Naquela noite de Natal, enquanto observavam Luciana dormir tranquila pela primeira vez em 8 anos, Rafael e Beatriz sabiam que haviam recebido o presente mais precioso, uma segunda chance de serem uma família. Mesmo que diferente da original. O pai milionário que havia encontrado uma menina vasculhando o lixo na véspera de Natal descobriu que ela era o milagre que ele nem sabia que estava esperando. Luciana não apenas reencontrou sua família, ela se tornou a cola que uniu pedaços de um amor que o tempo e o trauma haviam fragmentado, mas nunca destruído. E assim, na mansão do Batel, 3 corações feridos começaram sua jornada de cura, sabendo que o amor verdadeiro não precisa de memórias perfeitas para ser real. E assim, uma menina vasculhando o lixo na véspera de Natal se tornou a peça que faltava para reconstruir uma família destroçada. Rafael encontrou muito mais que Luciana naquela noite fria. Ele reencontrou o amor da sua vida e ganhou uma filha corajosa que nunca perdeu a esperança. Às vezes, os maiores milagres vêm disfarçados de tragédia e o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa.